Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Nestes 8 dias após o Natal, que chamamos de oitava do Natal, em que o festejamos a solenidade do nascimento de Jesus como se fosse um só dia, uma das festas mais importantes é a da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. E ela nos é apresentada num contexto mais amplo da vida familiar, das relações entre os membros da família. Assim, o Evangelho é de Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40, a apresentação de Jesus no templo. A leitura do Antigo Testamento é de Eclesiastes, ou Siraque, capítulo 3, versículos 2 a 6 e 12 a 14. E a segunda leitura é de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 21. O salmo responsorial, que liga as duas leituras, é o Salmo 128. Todas essas passagens se concentram na família. No Evangelho, Maria e José vão ao templo, passados os dias de purificação de Maria, para apresentar Jesus, como mandava a lei judaica, chamada Torá. Ali, Simeão reconhece em Jesus o Messias e profetiza sobre ele e sobre a vida de Maria. Assim como a profetisa Ana também louva a Deus pelo cumprimento das suas promessas. Depois de terem observado a lei do Senhor, a família voltou para Nazaré. E a palavra diz que Jesus ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Lucas, nesta passagem, revela que a Sagrada Família era obediente à lei de Moisés. Este é um primeiro sinal da santidade da Sagrada Família, a obediência à Escritura. Na apresentação do menino Jesus, duas leis judaicas concorriam. A primeira é relacionada à purificação da mulher que deu à luz. Conforme o livro do Levítico, capítulo 12, quando a mulher tinha um menino, deveria ficar 30 dias sem ir ao templo. Era um ritual judaico. Terminado esse período, a mãe deveria levar ao santuário o seu filho e oferecer um sacrifício, que podia ser um par de rolas ou 2 pombinhos, se o casal fosse muito pobre para ofertar um cordeiro. É porque a Sagrada Família faz a oferta dos pobres, como relata Lucas, que podemos saber que José, Maria e Jesus não somente eram piedosos e obedientes à Torá, mas também muito pobres. A segunda lei judaica mencionada na passagem é do livro do Êxodo, capítulo 13, segundo o qual todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Era oferecido um animal em lugar do primogênito. Como a figura paterna no Antigo Testamento não se limitava à identidade de pai, mas o pai era também sacerdote em relação à sua família, o primogênito era um sucessor natural desse sacerdócio. Tinha o direito de ser o sacerdote sobre a família com a morte do pai. Essa oferta do sacrifício era uma prática ordinária entre os judeus, mas as manifestações do profeta Simeão e da profetisa Ana, na apresentação de Jesus, mostram bem que ele era diferente. Simeão era um homem justo e devoto, que esperava a consolação de Israel, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele era cheio do Espírito Santo e este lhe revelara que não morreria sem ver acontecer esse cumprimento, sem ver o Messias pessoalmente. Quando Simeão pega o menino Jesus nos braços, o Espírito lhe revela que este é o Messias, aquele que os judeus esperavam, uma luz para eles e também para os gentios, para todas as nações da terra. Mas Simeão não para aí, dizendo a Maria, então, que o menino estava destinado a ser causa de queda e soerguimento para muitos em Israel, um sinal de contradição. E nós sabemos que isso vai se concretizar na cruz. Já aqui se apresenta sobre Jesus a sombra da cruz.
onde não será oferecido um animalzinho em sacrifício a Deus, mas o próprio Cristo, para o perdão dos pecados do mundo. Simeão, vislumbrando a sombra da cruz, ainda diz a Maria que uma espada lhe trespassará a alma, como que numa morte interior, espiritual, ao ver seu filho crucificado e morto. Esta é uma das mais importantes passagens do Novo Testamento sobre a participação especial e única de Maria na paixão e morte de Cristo e na salvação dos homens. Além de Simeão, a profetisa Ana, que vive no templo em sua viuvez, vê Jesus e reconhece nele o Messias, louvando e agradecendo a Deus. E como a Sagrada Família responde depois de ouvir que o menino Jesus é o Messias? Não se enche de soberba, mas retorna à sua cidade, onde a criança vai crescendo e se fortalecendo em sabedoria e graça no seio da família, na vida do cotidiano. E assim, eles permanecem esperando o cumprimento das palavras de Simeão e de Ana. A importância da família é ressaltada não só porque o Filho de Deus quis nascer no seio de uma família e ali viver no escondimento por 30 anos, mas também na leitura do Antigo Testamento, que é do livro de Siraque, capítulo 3, vemos esse relacionamento familiar. Siraque explica melhor o quarto mandamento, que é tão relacionado à família, honrar pai e mãe, que está no livro do Êxodo, capítulo 20. O Eclesiastes nos dá explanações práticas daquilo em que consiste honrar pai e mãe. A passagem é a seguinte: ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso pai, segui-os de tal modo que sejais salvos. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Aquele que ama a Deus, acautela-se para não cometer pecados no porvir, e é ouvido em sua prece cotidiana. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da sua oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme ao Senhor honra pai e mãe. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção. Meu filho, ajuda a velhice de teu pai, não o desgostes durante a sua vida. Se seu espírito desfalecer, sê indulgente, não o desprezes porque te sentes forte, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. E por teres suportado os defeitos de tua mãe, ser-te-á dada uma recompensa. Tua casa tornar-se-á próspera na justiça. Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição, e teus pecados dissolver-se-ão como gelo ao sol forte. Há aí uma revelação muito importante. Aquele que honra seu pai expia os próprios pecados. No judaísmo, algumas condutas eram vistas não só como condutas boas, mas como atitudes que tinham o poder de reparar o dano feito pelo pecado. No catolicismo, essas obras se chamam atos penitenciais ou expiatórios. Vemos quão poderosa é a atitude de honrar o pai. Siraque também diz que aquele que obedece ao quarto mandamento experimenta a alegria com seus próprios filhos. E se pode entender bem essa reciprocidade. A criança que vê a boa atitude do pai para com o avô, quando crescer, fará o mesmo para com seu pai, vivendo a vida familiar em paz e amor. Outro ensinamento é o de que Deus ouve as preces de quem honra seus pais e este terá uma vida longa. O Antigo Testamento costuma exprimir o cumprimento material e terreno das promessas de Deus como uma preparação para o cumprimento das suas promessas de maneira espiritual e invisível na nova aliança. E a indicação de Siraque é de que a pessoa não só deve honrar o pai e ser enriquecida com todas aquelas bênçãos, mas glorificar sua mãe, conforme a tradução literal do hebraico kabodá para o grego.
Essa expressão é ainda mais forte, pois Kabod é a glória de Deus. Assim, não se trata só de manifestar deferência a nossos pais, mas de reverenciá-los de modo extraordinário e não apenas ordinário. Com isso, a palavra diz que acumularemos tesouros com os quais poderemos pagar nosso débito pelo pecado. O pecado é frequentemente comparado à dívida de uma pessoa no Antigo Testamento. Jesus, no Sermão da Montanha, também usa essa expressão de acumular tesouros no céu, ou seja, riquezas espirituais que a caridade e a obediência a Deus nos ganham. E com tudo isso, alegramos muito nossas mães. Nesta passagem do Eclesiastes, ainda vemos uma direção muito clara para uma situação tão comum em nossos dias. E é um verdadeiro desafio à cultura atual, que não reconhece o valor das pessoas de mais idade tantas vezes. O autor sagrado ensina que devemos ajudar nossos pais na velhice. Em particular, evitar a tentação de diminuí-los quando começam a perder as forças físicas ou as capacidades mentais. Por exemplo, na senilidade ou na doença de Alzheimer. Também este cuidado com os pais será acreditado para pagar os pecados, da mesma forma que a caridade para com os pobres e que a adoração a Deus. Para nós, hoje, portanto, essa leitura encoraja a avaliar como estamos honrando nossos pais, o que fazemos por eles, como cuidamos deles. O Salmo 128 também proclama a bênção de uma família piedosa e santa que se reúne ao redor do Senhor e vive no temor do Senhor. Essa expressão, temor, não significa medo de Deus, tremer diante dele como se ele fosse um tirano que quer pegar a pessoa no erro. Significa reverência a Deus, reconhecer que Ele é Deus e nós não somos, que Ele é a fonte da nossa vida e que todas as bênçãos que recebemos vêm dele. Nessa família do Salmo, a esposa é como uma videira fecunda e os filhos são como brotos de oliveira ao redor da mesa da família. Portanto, a família é comparada a uma oliveira, que é uma árvore que cresce lentamente e demora a produzir frutos. Algumas espécies de oliveira levam mais de 10 anos antes de produzir um único fruto. Aqui está embutida a ideia de que os filhos frutificarão, mas primeiro têm de se desenvolver e isso toma tempo. Mas os frutos desses esforços valerão a pena. Finalmente, a segunda leitura é de Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 21. Esta carta, junto com a carta aos Efésios, capítulo 5, traz um lindo ensinamento para as famílias da nova aliança. Diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo. E sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. Mulheres, sede submissas a vossos maridos, porque assim convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Paulo está relacionando as maiores virtudes cristãs: compaixão, bondade, humildade, mansidão, que significa gentileza, paciência, perdão, harmonia e, acima de tudo, o amor ágape. E a igreja está nos oferecendo esta leitura porque sabe que a vida em família não é fácil. Ao contrário, é fácil ser rude, impaciente, orgulhoso. É fácil haver falta de harmonia, de perdão, haver discórdia nas famílias. Tudo isso atinge a família, especialmente na vida atual,
onde ela está tão sobrecarregada e tão dividida, especialmente porque as pessoas são valorizadas muito mais por sua utilidade, pelo que produzem e não pelo que são. A Igreja está colocando aos nossos olhos a espécie de virtudes de que precisamos para ter a paz e a harmonia nas famílias, principalmente o perdão, a paciência, o suporte ao outro. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessas advertências de Paulo para sermos felizes. Deixemos a palavra de Cristo habitar em nós ricamente e façamos tudo com espírito de gratidão, de ação de graças e louvor ao Senhor, pelas muitas bênçãos que vêm com a vida de família. Mas os próximos versículos são o maior desafio. Aquelas exortações específicas que Paulo faz a esposas, maridos, filhos e pais. E particularmente o que ele diz às esposas: sede submissas aos vossos maridos. O que isso significa de verdade? Seria uma indicação machista, chauvinista? Uma licença para o marido tiranizar e dominar a esposa? E por que Paulo vê a necessidade de advertir os maridos a amarem suas esposas? Isso não seria óbvio? Como a Igreja tem entendido essa passagem? João Paulo II, nas suas catequeses sobre a teologia do corpo, afirma que Paulo chama a uma submissão mútua no casamento, pela qual os esposos, marido e mulher, se oferecem um ao outro. Ambos, de fato, estão submissos um ao outro, e a fonte dessa submissão recíproca repousa na piedade cristã, no amor a Cristo, no qual estão unidos, cuja expressão maior é o amor entre os esposos. Portanto, essa advertência de Paulo precisa ser vista no contexto do amor mútuo do casal. Então, não é porque Paulo exorta os maridos a amarem suas esposas que elas não tenham de amar os esposos. Nem porque Paulo exorta as esposas a serem submissas aos maridos que não haja submissão do marido à mulher. Há uma submissão mútua e um mútuo amor, ao ponto de o marido dar sua vida pela esposa e ela entregar sua vida ao esposo, na sua aliança de amor. É o que Paulo vai ensinar na carta aos Efésios, no capítulo 5. Também o Papa Pio XI, na sua encíclica sobre o matrimônio cristão, chamada Casti Connubii, explica que Paulo chama as esposas a serem submissas de um modo muito específico, que não nega nem tira a liberdade e a dignidade da mulher, e nem ignora sua missão tão bela de mulher, companheira e mãe. Em outra obra, chamada Homem e Mulher os Criou, João Paulo II também esclarece que a mulher não tem de obedecer a todo pedido do marido se não estiver em harmonia com a reta razão ou com a sua dignidade. Nem o marido deve tê-la por imatura ou ignorante ou criança. Isso tudo não é o contrário do que as pessoas normalmente pensam ao ouvir essa passagem? O que Paulo está fazendo é alertar para uma falsa liberdade, que não se preocupe com o bem da família, em que o coração esteja longe da mente, em prejuízo desse corpo que é a família. Uma liberdade que leve a família à divisão. Por isso ele usa a linguagem de que o marido é a cabeça e a mulher o coração. A mulher pode e deve reivindicar para si o lugar principal no amor. Em outras palavras, Paulo chama esposos e esposas a viverem sua vocação em mútua submissão como um organismo vivo, eles como líderes espirituais e elas como líderes emocionais. O que é mais importante, a cabeça ou o coração? Pode-se viver sem algum deles? Precisamos dos dois ou morremos. Assim a família. Só que eles agem de modos diferentes. Eles têm papéis diferentes na vida da família. E é sobre isso que Paulo está realmente falando. Ele está exortando os maridos a escolherem suas esposas, a amarem suas esposas, a darem suas vidas por suas esposas. E ele está exortando as esposas a respeitarem seus maridos, em particular seu papel como líderes da família, líderes espirituais da família. Sob esse último aspecto, a leitura desse final de semana também é realmente desafiadora, especialmente aos homens,
porque tantas vezes não se veem os esposos como líderes espirituais da família. E as esposas é que precisam assumir esse papel. Contudo, a Escritura indica que a liderança espiritual é essencial para a harmonia e a paz dentro da família. Finalmente, Paulo está chamando os filhos para que obedeçam a seus pais e aos pais para que não sejam dominadores com os filhos. Sejam gentis, sejam pacientes, firmes na verdade, mas não hajam de tal modo que os filhos percam a esperança ou o ânimo nesse processo de cultivo dos rebentos de oliveira que crescem lentamente. Assim, um dia, os filhos darão frutos como cristãos e em famílias cristãs.